Seja bem-vindo à nossa última aula sobre teonomia. Agora falaremos um pouco sobre a lei de Deus aplicada à questão civil e política e, por fim, falaremos alguns pontos positivos de se tomar uma posição positiva diante da lei de Deus sendo teonomista. Esse vídeo corresponde às últimas unidades da nossa apostila, unidade 7 e 8, e seguirão na mesma sequência lógica. Biblicamente falando, a lei de Deus revelada nas Escrituras deve ser a base e deve ser a Constituição e a Carta de Direitos Humanos das nações. A Bíblia nos revela que Deus é Senhor e Rei dos povos sobre a terra. E segundo a visão de Doiver, como nós vimos na filosofia cristã, introdução à filosofia cristã, Deus estabelece três instituições: a família, a igreja e o Estado. A família e a igreja são estabelecidos de forma natural por Deus, desde a sua criação. E o Estado, ele é estabelecido como um mal necessário, podemos dizer assim, que surge para lidar com o pecado, a fim de que o homem possa coexistir em sociedade. Então, cada uma dessas três instituições tem sua função própria. A família tem o seu papel em educar, criar e ser um centro da glória de Deus e um microcosmos. Então ela tem a sua soberania. A igreja, ela tem como tarefa ministrar a fé dos fiéis, ensinar, catequizar segundo a palavra de Deus. E o Estado lhe foi dado, biblicamente falando, o papel, o poder da espada em trazer justiça. O papel do Estado é punir os maus, promover os bons, trazendo a punição proporcional ao delito. As confissões reformadas basicamente definem assim o papel do Estado e do magistrado civil. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhe são sujeitos e a este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Então, em primeiro lugar é que o magistrado, o Estado, recebe autoridade de Deus e por isso ele tem que prestar contas a Deus. A democracia é um melhor meio, obviamente, de se ter uma política, mas os políticos não têm seus eleitores e o povo, a nação, como o primeiro a prestar contas, mas eles devem prestar contas a Deus, seguindo as ordenanças de Deus. A Bíblia, ela não dá margem para essa questão que muitas vezes muitos cristãos acabam fragmentando a realidade, em que a Bíblia pode sim ser regra única de fé e prática para a pessoa, mas não pode ser para o Estado. Então, isso é errado. Isso é errado. Por mais que você advogue pelo laicismo ou pela separação entre igreja e Estado, ainda assim a teonomia é de extrema importância. E a teonomia sendo abraçada pelo Estado não vai ferir os direitos de outras pessoas que não são cristãs. Pelo contrário, ela é o modo mais completo e desenvolvido de lei que temos até o momento e que teremos em qualquer futuro, seja o mais distante possível. Então a questão de não termos o direito de legislar moralidade é muito vão, é muito furado. Não é verdade isso. Quando você diz que roubar
é um crime, você está legislando moralidade. E nós, como cristãos, não fomos chamados a nos apartarmos das relações públicas, sociais, em que estamos inseridos. Não fomos chamados, não tem a ideia de que somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas, estamos de passagem, por isso exploda o mundo. Dane-se o mundo e eu quero apenas ficar com as minhas orações e leituras da palavra. Não. Cristo nos chamou para sermos sal e luz da terra e de forma ativa em todas as áreas. Somos cristãos e somos cidadãos e temos uma pátria celestial e uma pátria terrena. Cristo nos chamou a desenvolvermos e a revelarmos o seu reino, tornar visível o seu reino cada dia mais. Portanto, devemos lutar por justiça, sim. Devemos também tomar cuidado com ideologias. Há muitos cristãos que acham que direita e esquerda são os melhores meios de lutar por justiça. Não, a Bíblia não é de direita nem de esquerda. Contando ainda mais que a esquerda é mais anticristã do que a própria direita, mas os seus extremos são semelhantes. Mas a Bíblia deixa bem clara, e Deus se mostra irado. O que justifica o ímpio e condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. E, portanto, se a lei de Deus, aplicada de forma individual, ela torna o nosso coração inclinados aos desejos de Deus, a nossa vontade segundo a de Deus, a nós também deve ser abominável um estado injusto, um trono de iniquidade. A própria Bíblia diz que Deus manda líderes estatais, magistrais, ímpios para uma nação como um meio de castigo contra eles. Portanto, mas isso não nos desculpa, isso não nos excusa de lutarmos contra a justiça e que a lei do Senhor seja cumprida. A ponderância e o equilíbrio devem ser a regra do Estado. O Estado deve punir, como já foi dito, mas a pergunta é, o Estado ele tem a liberdade de definir o tipo de punição e ele tem a liberdade de sempre ir acrescentando leis novas e punições novas e ficar tendo essa variação, essa flutuação? E a resposta bíblica é não, porque o Estado ele não tem autonomia e isso nós vemos como exemplo a monarquia de Israel. Quando o rei era ungido por um profeta em Israel, o papel dele não era estar acima da lei, acrescentar a lei de Deus, mas o papel dele era fazer com que a sua nação cumprisse as ordenanças divinas, sendo ele próprio o principal exemplo, dando maior exemplo, estando debaixo da lei divina. Portanto, o rei, o político, ele não é isento, ele não é um caso à parte, ele tem que estar debaixo da lei do Senhor. Essa equidade, portanto, essa justiça que pune o devedor, ela deve ser dita conforme a palavra de Deus, inclusive a pena de morte, a qual muitos cristãos são contrários. Mas a Bíblia fala o poder da espada, a espada tendo sentido de morte, de matar. E a Bíblia vai trazer alguns exemplos de morte, como por exemplo o homicídio. Um homicídio doloso, podemos dizer assim, né? Porque o culposo é sem intenção e temos como exemplo bíblico as cidades de refúgio daqueles que não tiverem intenção. Mas a questão de morte, punição, não foi só com Moisés a pena de morte. Com Noé, quando Noé desce da arca, Deus deixa bem claro: quem derramar sangue humano, dele lhe será cobrado. Sangue por sangue. Porque nós precisamos entender, e a Bíblia deixa muito claro isso, que quando alguém mata o outro, ela não está tentando
de forma final contra só aquela pessoa, mas ela está atentando contra a imagem de Deus que está naquela pessoa. Portanto, é uma ofensa contra Deus um homicídio, um assassinato. Por isso que deve ser punido com morte. Então, a Bíblia vai deixar claro as formas penais que devem ser estabelecidas pelo Estado, inclusive a pena de morte. Quando nós deixamos os direitos humanos ligados a ideologias que tentam corromper a sociedade, tentam destruir os pilares cristãos, nós estamos partindo para um caminho muito perigoso, pernicioso. O Salmo 2, verso 10 e 12, tem uma mensagem muito chocante, pesada, que mostra que os reis estavam conspirando contra o Cristo, mas o final, a recomendação do salmista é servir ao Senhor com temor e beijai o Filho, para que ele não se ire. Então, a ira do Senhor se acumula sobre as nações que descumprem a lei de Deus no magistrado. Deus abomina aqueles que promovem o mal e punem o bem. O teólogo William Sington diz o seguinte: é o dever das nações como súditos de Cristo tomar a lei de Deus como sua regra. Elas são propensas a pensar que é suficiente que tomem como seu padrão de legislação e administração a razão humana, a consciência natural, a opinião pública ou a conveniência política. Nenhum desses, contudo, nem de fato todos eles juntos, podem fornecer um guia suficiente nas questões do Estado. Sem dúvida, as nações pagãs que não possuem a vontade revelada de Deus devem ser governadas pela lei da natureza. Mas essa não é boa razão pela qual aqueles que têm uma revelação da vontade divina deveriam se restringir ao uso de uma regra imperfeita, nivelar por baixo. É absurdo afirmar que, porque a sociedade civil está fundamentada na natureza, os homens devem ser guiados na direção de suas questões e na consulta de seus interesses unicamente pela luz da natureza. A verdade é que a revelação é dada ao homem para suprir as imperfeições da natureza e nos restringir à última e renunciar à primeira em todo caso no qual no caso da qual ela é competente para nos guiar e ao mesmo tempo condenar o dom de Deus e destruir o fim pelo qual foi dada. Ou seja, quando a lei natural contradiz. De fato ela não contradiria, mas por causa do pecado acabamos tomando conclusões erradas. Afirmamos então que a Bíblia deve ser a nossa regra, não somente em questões de natureza puramente religiosa, em questões relacionadas com consciência e adoração a Deus, mas em questões de natureza civis e políticas também. Dizer que em tais questões não temos nada a ver com a Bíblia é manter o que é manifestadamente impossível. Requerer que as nações que possuem o sagrado volume se confinem em suas questões políticas à luz turva da natureza não é mais absurdo do que requerer que os homens, quando o sol está nos céus, ignorem o seu esplendor e sigam para os seus deveres ordinários pelos raios débeis de uma vela fina. De fato, se as nações são súditos morais, elas estão obrigadas a regular sua conduta pelas leis que o seu governador moral se agradou em lhes dar. E como elas são súditas do mediador, elas devem estar sob a lei do mediador contida nas Escrituras. Ele não colocou os seus súditos morais em ignorância de sua vontade, nem permitiu que a procurassem no meio das obscuridades e imperfeições de uma lei que o pecado mutilou e desfigurou. Nas Sagradas Escrituras da verdade, ele lhes deu uma exibição mais legível e completa dos princípios da justiça imutável e eterna do que aquela que é encontrada na lei da natureza. Todo o sistema penal deve seguir a questão da lei de Deus. Uma justa retribuição conforme Hebreus 2:2. A lex talionis, né, que é o olho por olho, dente por dente, está ainda em voga. Ela não pode ser deixada de lado porque ela é a lei mais avançada que se produziu em toda a humanidade. Porque foi o próprio Deus que estabeleceu, ele que é o Senhor de toda a justiça. Nela, ela estabelece a nós as qualificações necessárias. Então a lei de Deus ela não simplesmente
vai ditar a constituição de um país. Ela também vai ditar os critérios que a nação precisa ter para escolher seus representantes. Porque eles devem escolher pessoas tementes a Deus, pessoas que cumpram a lei de Deus, pessoas que são segundo o coração de Deus, ainda que elas não tenham que, por exemplo, ser teólogos, mas eles precisam estar em conformidade com a lei de Deus. Você não pode escolher pessoas corruptas apenas por causa de uma ideologia. Você não pode estar preso a ideologias. Você não pode estar preso a partidos ideológicos, sem a qual, mesmo diante de erros e provas de falhas, você não abra mão. A sua consciência deve estar cativa à palavra de Deus, assim como Lutero disse na sua defesa na Dieta de Worms. A teonomia, outra questão é que a teonomia, ela não prega a questão de revolução, revoltas armadas, violência, insurreição. Obviamente que há pontos extremos em que há, assim, a possibilidade de uma revolta, de a utilização de violência, mas deve ser evitado ao máximo, até que chegue a uma circunstância extrema. A Bíblia diz que devemos usar caminhos democráticos, caminhos legais para que possamos nos defender diante do próprio Estado ou diante de grupos que venham a nos perseguir. A lei de Deus, a teonomia, ela deixa bem clara essa distinção entre igreja e Estado, porque são esferas distintas, mas não com essa distinção, essa separação de igreja e Estado que temos hoje, que na verdade é separação entre Estado e Deus. O Estado, ele presta contas a Deus. A igreja, como instituição, não pode tomar conta do Estado, como aconteceu, por exemplo, na Idade Média, que a Igreja Católica Romana também exercia o magistrado civil. Mas a igreja, como pessoas, os cristãos, eles não podem se apartar da política. Nós precisamos estar engajados na política, porque a política está sob os domínios de Deus, está sob a autoridade de Deus e deve, portanto, glorificar a Cristo, seguir as leis de Deus e cumprir aquilo que o Senhor deseja. Por fim, para nós encerrarmos esse curso, eu quero deixar pelo menos 7 razões que nos levam a abraçar essa posição da teonomia. Basicamente, nós já vimos isso, ela segue o princípio da sola escritura e durante essas aulas já apontamos diversos pontos que mostram que a teonomia é a posição mais equilibrada diante da palavra de Deus e como nós a aplicamos no mundo. Mas 7 razões são: primeiro, a teonomia glorifica a Deus, porque Deus, de fato, é reconhecido como governador e senhor de todas as coisas. Segundo lugar, ela apresenta o verdadeiro dever do homem, que é cumprir os mandamentos de Deus e amar a Deus, glorificando o seu Senhor. Terceiro, a teonomia é a verdadeira ética de amor, porque ela pune os maus em favor dos bons, ela protege as pessoas, ela defende a liberdade das pessoas, ela defende os limites do Estado para que o Estado não fique inchado e tome conta de esferas que não lhe pertencem. O que acontece na maioria dos países ocidentais que foram influenciados pelo iluminismo e que descartaram a lei de Deus. O Estado, ele ampliou as suas fronteiras, tomando conta de esferas da qual não lhes eram devidas. Quarto ponto, ela é a resposta apropriada à graça divina. A melhor resposta que podemos dar, ainda que não seja suficiente, porque não podemos agradecer a Deus pelas suas misericórdias, a sua graça em favor a nós, mas é que nós obedeçamos a Deus, cumpramos seus mandamentos. Cristo fala: se me amais, cumprireis os meus mandamentos. E por isso que a teonomia é a melhor resposta à graça divina.
Quinto lugar, a teonomia é o caminho da bênção, porque os salmos mostram como aqueles que se deleitam na lei de Deus são bem-aventurados, são felizes, estão plenos, porque estão funcionando, assim como uma máquina, estão funcionando dentro das diretrizes que foram criados. Sexto lugar, a teonomia é o caminho da vitória. Não no sentido dessa vitória superficial e baixa que tem sido pregado hoje nos púlpitos, mas a vitória contra o pecado, a vitória contra Satanás, a vitória contra os principados e potestades. A lei de Deus, ela é a nossa diretriz para lutarmos contra o nosso inimigo, que é o nosso próprio eu. Ela nos serve de santificação, ela nos serve de redenção, para que possamos sermos santos e trazermos o reino de Deus como controlador de todas as coisas. A lei de Deus também nos torna mais sábios para lutarmos contra as artimanhas de Satanás, do nosso inimigo. E sabemos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do mal. Por último, a teonomia é o caminho do reavivamento e de uma reforma. Nós precisamos de uma reforma não apenas nas igrejas, mas na nossa sociedade, nas políticas. E a lei de Deus, o retorno às Escrituras é a única solução para isso. Nós podemos forjar avivamentos, falsos movimentos, mas isso não terá raízes, não terá impactos de fato como queremos que tenha. Nós vemos durante toda a Bíblia que o retorno às Escrituras, o retorno à lei de Deus gerou frutos de arrependimento, gerou homens compromissados com a palavra de Deus, gerou pessoas que trouxeram de fato mudanças palpáveis e reais para o povo de Deus, visando a glória de Deus. Portanto, a teonomia, ela é fiel ao princípio do sola Escritura. Ela é fiel ao princípio do soli Deo Glória, porque ela expressa o caráter de Deus, ela provém de Deus, na sua alta moral, ela não nivela por baixo, e ela retorna a Deus em glória, em adoração, quando rendemos a Ele todo o domínio sobre todas as coisas, como lhe é por direito. Meus irmãos, é muito importante que nós entendamos isso e que nos engajemos nessas causas, porque Satanás tem os seus. Satanás tem guiado pessoas com ideologias nocivas, visando atacar o cristianismo, visando atacar eu e você, visando trazer um Estado que reprima a nossa fé, um Estado que limite a nossa devoção ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fazer isso. O cristianismo tem a verdade. O cristianismo traz a nós a plena liberdade e a glória de fato a Deus. Portanto, que nos levantemos, que cada vez mais possamos compartilhar com outros esse tipo de visão. Compartilhe com seus amigos esse curso, compartilhe principalmente esta matéria, esse material. Fique à vontade em espalhar essa apostila, porque precisamos de homens e mulheres compromissados com Deus, à frente dos magistrados, à frente do Estado, representando de fato o povo de Deus, representando de fato a lei de Deus. E assim alcançaremos a reforma que precisamos. Uma reforma que não será perfeita, uma reforma que não será para sempre, mas que é necessária para que não venhamos a perecer. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe, até a próxima matéria. Tchau!